Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.
Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém. Há momentos em que a alma sente o peso das batalhas invisíveis. Pessoas se levantam contra nós sem motivo, palavras se voltam como flechas, e o coração se vê cansado de lutar sozinho. É nesses dias que o céu se faz mais próximo, porque há guerras que não se vencem com força, mas com confiança no Deus que vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima que cai sem testemunhas. Enquanto muitos tramam, Ele prepara o socorro. Enquanto o inimigo se levanta, Ele se posiciona à frente. Como escudo e defesa daqueles que permanecem firmes na fé, nada passa despercebido diante dele. Aquele que observa em silêncio também é o que age no tempo certo. E quando ele decide se mover, nenhuma palavra contrária resiste. Nenhuma armadilha prevalece, e todo mal se desfaz diante da sua justiça. Não é preciso provar nada a ninguém, a sua defesa não está em argumentos, mas nas mãos de Deus, que conhece a verdade do seu coração. Permaneça em paz. O que hoje te causa dor, será amanhã o testemunho da fidelidade divina. E quando a vitória vier, porque ela virá, você entenderá que não foi pela força, mas pela presença silenciosa de um Deus que nunca deixou de lutar por você. Amém.